Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Roberta, do Hotel Urbano. Eu vou contar um pouquinho para vocês hoje como é que a gente tem feito uso um pouco dessa Big Data aí fornecida pelo Google e de todas as ferramentas que a gente pode para entender um pouquinho mais sobre o lifetime value do usuário e como é que a gente pode estender esse valor para a empresa e como é que, através disso, a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos aí de deixar o Hotel Urbano como um dos líderes numa indústria super competitiva. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Hotel Urbano em geral, o que a gente é hoje, o que a gente conquistou até agora. A gente é a primeira agência de viagem online brasileira com foco em pacotes diários de hospedagem de hotéis com preço acessível. E hoje, a gente tem 15 milhões de usuários cadastrados, pessoas que se inscreveram no site para receber promoções de turismo, notícias sobre viagens e promoções. O Hotel Urbano é a maior fanpage de turismo do mundo, com 8 milhões de fãs no Facebook. E com esse orgânico da nossa fanpage e pessoas que seguem a gente, compartilham nossas notícias e defendem a marca, a gente atinge mais de 40 milhões de pessoas por semana através de mídia social. Temos 4 mil pacotes diários no site, diariamente, com opções de destino e lazer. E mais de 3 milhões de diárias vendidas até agora. A expectativa do faturamento para o ano é mais ou menos 500 milhões de reais. Mas nem sempre foi assim. Quando a empresa começou, o pouco conhecimento sobre a marca Hotel Urbano no segmento de turismo fazia com que a gente tivesse que investir numa estratégia de long tail do Google, que a gente tem hoje mais de 3 milhões de palavras. Então, a gente comprava todas as palavras relacionadas a hotéis em Recife, hotel no Rio de Janeiro, hotéis em Botucatu, hotéis em qualquer lugar. Só que, na verdade, a gente tinha de 5 a 10 pacotes diferentes no ar. Assim, o volume de pacotes que a gente tinha no ar não batia com essa campanha de marketing. Então, o custo de conversão de uma campanha, o custo de conversão, se a gente fosse olhar simplesmente a métrica de ROI, de retorno direto por campanha, o last click, que é tão falado aqui, a gente ia estar criando uma estratégia errada. Então, a empresa resolveu focar. A gente viu uma oportunidade de focar numa construção de audiência própria. Toda vez que você compra um CPM, sempre que você faz um anúncio na televisão, ou um display, ou até mesmo no Google, você está pagando pela vez que você vai impactar o usuário. Então, se você faz um plano de mídia que você quer impactar um usuário 10 vezes na semana, você vai pagar por toda vez que você está impactando esse usuário. E, normalmente, esse custa muito caro. Então, o que o Hotel Urbano fez? A gente focou em campanhas de aquisição de cadastro, aquisições de audiência, crescer a nossa fanpage no Facebook, crescer o número de pessoas cadastradas no site. Para quê? Para que a gente tivesse maior conhecimento do cliente, a gente entendesse como é que esse cliente veio para o site, qual foi a busca dele, o que ele está procurando, reduzir os custos de impacto. Hoje em dia, com esses 15 milhões de pessoas, 8 milhões de fãs, esse impacto que a gente tem em mídia social, o Hotel Urbano consegue decidir quem a gente impacta, quando a gente impacta, e é muito mais flexível com relação ao custo de impacto. E a gente consegue dominar as ferramentas, fazer remarketing, cross-sale, etc. Então, a meta mais importante dentro da empresa virou cost per lead. Assim, a gente não parou de analisar. Não parou, mas, assim, basicamente, a gente investia muito mais no custo de quanto custava que esse usuário entrasse na audiência do Hotel Urbano. Porque, uma vez que ele entrasse, a gente ia fazer com que ele virasse cliente e começar a vida dele, o lifetime dele dentro do Hotel Urbano. Só para vocês entenderem, hoje a gente tem mais de 100 campanhas de Google e de outras campanhas. Essa é uma campanha com foco em audiência, é uma campanha real, é Google Search 4, tem, sei lá, umas 30. Essa linha roxa é a linha dos usuários que vieram pela essa campanha de Google Search 4 em janeiro de 2013. Então, assim, a gente teve um grupo de usuários que veio por essa campanha, que a gente fez com que entrassem na nossa audiência em janeiro de 2013. E, em janeiro, eles consumiram R$1,5 milhão de reais. Tá? A partir do momento que eles estavam na nossa audiência, a gente tinha conhecimento deles, entendia qual é a viagem que eles compraram, o que eles podem comprar.
No mês seguinte, esses mesmos usuários já geraram um faturamento de mais de R$400 mil. Então, o valor desses usuários já passou a ser quase R$2 milhões. E aí vocês podem ver que agora, num prazo de 7 a 8 meses, os usuários de janeiro já valem para o Hotel Urbano R$3,5 milhões. A gente consegue acompanhar eles dentro da empresa para entender quanto esses usuários estão valendo, quanto esses clientes valem para a gente. E aí a campanha foi ficando super grande e a gente foi tendo que dividir Google Search 4 em 5, 6, 7 e um monte de campanha. E aí vocês vão ver assim, que mesmo essas campanhas que entraram depois, nesse último mês de julho, os usuários de julho geraram, de Google Search 4, que já era 1/4 da campanha original, geraram R$1 milhão. E agora, em agosto, já geraram mais 300 mil. Porque a gente começa a dominar os nossos usuários, começa a entender como é que a gente vai impactar eles. O que é o lifetime value, né, basicamente? É o número de anos que esse seu usuário vai estar na sua base, vezes o ticket médio dele de consumo, vezes a frequência de compra. Então, é assim que você vai calcular quanto esse usuário vale para você. O que eu acho que é a grande vantagem da indústria do turismo? Quando a gente faz... O que se espera? Muitas indústrias elas trabalham com um tempo padrão para um cliente ser consumidor. Se você vai fazer um produto para adolescência, por exemplo, você vai trabalhar com um público de 12 a 18, 20 anos. Então, esse cliente ele tem um tempo de vida para você de mais ou menos 7 anos, que seja. Na indústria do turismo, não. Idade não é um fator limitante para uma pessoa viajar. Assim, a gente pode agir ativamente para fazer com que esse usuário passe a ser consumidor, passe a viajar. Qualquer um pode viajar, desde criança até mais velho. Então, assim, a gente não fica tão passivo de um lifetime value do cliente. A gente pode estender esse lifetime value. Frequência de compra. Muitas indústrias não conseguem trabalhar melhor, aumentar a frequência de compra do usuário. Indústria de remédio, por exemplo. Assim, se você toma um remédio que seja prescrição, por mais que esteja em super promoção, por mais que a indústria faça um desconto, faça anúncio, ninguém vai tomar mais remédio de prescrição por causa disso. Mas a indústria do turismo pode. Assim, como? Parando de trabalhar só com o período de férias. Férias, uma pessoa tira uma vez por ano. Mas existem fins de semana, feriados, períodos de baixa sazonalidade que podem ser promovidos para quê? Para aumentar essa frequência de compra e aumentar esse valor do cliente. Ticket médio. Normalmente, muitas indústrias conhecem o ticket médio padrão de consumo. O que ele compra, retail, a volta, como é que ele volta para consumir no site. No turismo, isso é muito alternado. Assim, até por essa questão de frequência de viagem, é meio complicado definir um perfil de ticket médio do usuário. Porque alguém que comprou uma viagem para Paris agora, se eu assumir que esse cara, ele é um cara que tem perfil para viajar para a Europa, ticket médio acima de R$3, R$4 mil. Mas como é que eu vou estimular essa frequência de compra? Qual a chance dessa pessoa tirar férias de novo para Paris? Então, assim, a gente pode tentar criar oferecer para ele, de repente, um fim de semana num resort aqui próximo a São Paulo, para que a gente possa aumentar essa frequência de viagem. Não considerar só as férias, variando o ticket médio, perfil de produto e etc. O desafio, né, é encurtar o tempo entre as viagens e entender a interação desses cadastros, dessa base, para que a gente consiga ativar eles da maneira que a gente queira. Diminuir o tempo entre as viagens e estimular a recompra do usuário para que esse usuário passe a valer mais para você. Eu vou dar um exemplo de como é que a gente faz isso de maneira geral para fazer com que esse consumo continue crescendo. Tá? Esse é um ciclo de um usuário normal, por exemplo, que ele entra por uma campanha de search e ele não necessariamente comprou no primeiro dia. Se eu estivesse focando só em Last Click ROI, esse usuário estaria perdido. Uma campanha que um clique gerou, ele entrou e saiu. Como ele entrou para a nossa audiência, de alguma maneira, eu consigo impactar ele por outras campanhas, ou de remarketing, ou de e-mail marketing, para dizer para ele, ao invés de dizer para ele, cadastre-se ou entre na audiência, eu consigo falar para ele, não, agora compra para ti. Compra uma viagem de fim de semana. Fazer com que ele, de fato, passe a existir como cliente na base. Quando ele comprou, o nosso objetivo de comunicação muda totalmente. Eu não vou mais ficar para ele compre, compre, compre. Alguém que comprou uma viagem para Paraty,
ou para algum outro lugar, dificilmente vai comprar um outro destino enquanto ainda não usou aquela viagem. Então, a comunicação com esse cliente, via ou e-mail, ou via customer audience, achando esse cara dentro do Facebook, para que ele promova a viagem dele, vai ser que ele usa, viaja, Paraty está te esperando, vamos lá. E aí, quando ele utiliza a viagem, eu começo a entender que ele está livre para consumo novamente. Ele já viajou, então ele pode ser impactado de novo para comprar uma nova viagem. E aí eu vou achar ele de novo, ou por essa mídia específica de e-mail marketing, ou por remarketing. De alguma forma, eu vou criar uma demanda de turismo para que ele clique em alguma oferta de interesse, e, com isso, ele volte para a nossa base de remarketing e a gente consiga impactar ele na internet aí afora, rede de display, search, etc. E aí o ciclo continua. A próxima oferta que ele vai comprar provavelmente vai ser uma oferta mais cara de Orlando, que aí eu vou entender que a frequência dele de compra já tem uma abertura maior, ele não vai comprar esse ticket novamente em provavelmente 3 a 4 meses, e etc. E aí ele recebe essa comunicação para estimular de novo a viagem mais rápido possível, entra na audiência normal e a gente estimula que ele compartilhe a experiência dele de viagem com os amigos, através de N campanhas diferentes, com objetivos diferentes, de cadastro, compre, curta, compartilha, e volte para a base para ser impactado de novo, para uma próxima experiência de viagem. E só para vocês entenderem uma diferença, graficamente, de campanhas que é lógico que a gente não consegue focar em audiência em todas as campanhas. Tem uma questão muito mais estratégica de posicionamento, de ROI direto e etc. Mas, assim, esse é um gráfico de campanhas que a gente, de fato, foca em usuário entrando na audiência, foca em lead, né? Que é o objetivo principal. E esse é o gráfico de uma campanha com foco em venda. Você vê que ele é muito mais flat, porque se a gente olhasse de maneira geral só o last click, talvez essa campanha tivesse um melhor retorno. Só que quando você olha o todo, você vê que essa campanha daqui, que a gente focou em audiência, e entender melhor um usuário, e poder impactar ele de outras maneiras, ele tem um valor para a empresa de longo prazo muito maior. Então, assim, essa aqui é uma campanha de usuário, aquela é com foco em ROI. E, assim, eu queria só deixar uma mensagem para todo mundo aqui, que, como esse evento é Think Travel, eu acho que a gente não tem que só pensar sobre a indústria de travel, mas, de fato, fazer alguma coisa. E a gente pode e deve aumentar o lifetime value do usuário para a indústria de maneira geral. Como? É possível, sim, estender o tempo de vida do usuário dentro da indústria de travel, como eu falei, gerando oportunidades de viagem desde crianças até pessoas mais velhas. É impressionante agora como a gente está fazendo viagem com pessoas mais idosas para cruzeiro, pacotes mais completos, que eles tenham mais segurança. Isso faz com que as pessoas possam virar clientes do hotel urbano durante muito mais tempo. Estimular a frequência de compra, assim, principalmente dentro do Brasil, nesse sentido de que a gente pode usar o fim de semana, a gente pode usar o turismo como uma competição com lazer, não necessariamente com destinos internacionais, para promover com que as pessoas viajem mesmo aqui dentro e, com isso, passam a comprar com mais frequência. Criar demanda durante o ano inteiro, diminuindo a sazonalidade. Acho que todo mundo da indústria sofre com uma sazonalidade, não só quem vende, mas os próprios hoteleiros. E, quando a gente estimula um consumo, a gente cria uma demanda por turismo o ano inteiro, desenvolve destinos, a gente está possibilitando que esses parceiros se reestruturem para, de fato, atender melhor os clientes na alta temporada e possam o ano inteiro gerar receita e movimentar a economia. E pessoas que viajam mais são mais felizes, são mais abertas, e têm as coisas novas, têm menos preconceito. E eu queria deixar a mensagem de que viajar é possível.